Olá, assombrados! Eu sou Ana Paula e vou contar. Tá tudo certo o microfone? Será aí agora, hein? Eu sou Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo de hoje. E para quem não conhece, nós somos o canal Assombrado e temos vídeos todos os dias no canal, todas as noites. Tem relato ao vivo por volta das 10 horas da noite. 10, 11 horas da noite e todos os dias às 11 da manhã também tem relatos. De segunda a sexta-feira tem tipo ao vivo, como este daqui. De sábado tem coletânea de relatos, de domingo coletânea temática de relatos. E meio-dia e meia tem os vídeos do Matheus, de segunda a sexta, Almanaque Assombrado, de sábado e domingo Notícias Assombradas e um domingo ou outro um especial. O que mais? Vamos ver... Tem a camiseta Portal, que é a nova estampa na loja Assombrada. E tem... no mês de outubro a gente tá com a promoção da camiseta Esqueleto. A camiseta do esqueleto que brilha inteirinha no escuro. Tá na promoção. Cadê? Deixa eu colocar o banner aqui pra vocês. Aqui. Ela está na promoção, a camiseta Esqueleto, tá bom? Ela tá com 10% de desconto no mês de outubro, se você usar o cupom de desconto Esqueleto, tá? Aí você ganha 10% nessa camiseta aí pra você aproveitar e usar aí no Halloween, tá? Uma camiseta muito legal pra qualquer época, né? Mas aí no Halloween vai ser mais legal. E vamos que vamos, então não se esqueçam de deixar o like no vídeo se vocês gostam dos relatos, gostam do canal, curtem os vídeos, então deixa aí o seu likezinho aqui embaixo no vídeo, tá bom? Vamos lá então começar, primeiro e único relato das 11 da manhã, né, um relato só. Cadê a música? Ah, tá aqui. Vamos ao relato então. Aqui. A luz que minha mãe pediu ao padre Cícero. Tá? Foi um pedido do chat também ali. Alguém pediu pra gente. Olá, Ana, tudo bem com você? O Matheus e os bebês? Tudo bem? Espero que estejam. Adoro você, pois você, além de ser muito simpática, atenciosa, é muito brincalhona e passa sempre uma boa energia. Que bom, obrigada. Com o amor que você demonstra para com o seu trabalho, seus fãs e seguidores. Muito obrigada, muito obrigada. Bom, vamos lá. Lembrando que se houver nomes já estarão todos trocados, pode falar sem nenhum problema. Muito obrigada. Esse é o segundo relato que estou mandando. Sou a moça daquele relato do bebê que chorou na barriga da mãe. Pois bem, prazer. Sou eu a bebê chorona. Ai, que loucura. Isso não é só um relato que tem de que escutar a criança chorar na barriga da mãe. Eu meti o dedo aqui de novo no meu negócio. Oh, lá, deixa quieto. Como te falei no meu primeiro relato... Vamos lá. Eu me chamo fulana, mas pode me chamar aqui de fulana. Adoro quando você fala isso. Ciclana, fulana, enfim. Como te falei no meu primeiro relato, as coisas sobrenaturais acontecem comigo desde quando ainda estava no ventre da minha mãe. E eu sempre, desde muito pequena, vejo e sinto coisas sobrenaturais. E morria de medo. Todos da minha família e amigos, pessoas conhecidas, sempre admiravam a minha maturidade, a minha inteligência fora do comum para uma criança de 5 ou 6 anos. Sim, porque eu sou de 1980. E como sou de família muito humilde e os meus pais moravam num sítio, sem nenhuma tecnologia, como por exemplo, né, nem mesmo uma televisão. A primeira TV que tivemos eu já tinha 12 anos. Mas sempre tive uma maturidade que até que eu costumo dizer que eu nunca fui criança. Eu tinha assim maturidade fora do normal e inteligência para uma criança tão pequena. Por exemplo, eu me preocupava com a saúde e com o bem-estar dos meus pais, dos meus irmãos, aconselhava os meus irmãos. Eu tinha 5 anos e aconselhava minha mãe, lhe dava forças quando a via triste ou chorando. Com os meus 8 anos. E o meu pai sempre que ia tomar uma séria decisão, ele me procurava para saber a minha opinião. E olha que ele sempre me ouvia, eu tinha 8 anos. Eu sempre fui comunicativa, minha mãe diz que comecei a falar aos 8 meses e com 2 anos eu já falava perfeitamente, melhor que muitas crianças de 5 anos.
Bom, sempre gostei da comunicação e a única tecnologia que os meus pais tinham lá pelos anos de 84, 85 era um radinho de pilha e eu adorava. Eu decorava as falas dos locutores, as propagandas e as frases de um locutor muito famoso daquela emissora, daquela cidadezinha lá no sertão do Ceará, onde morávamos naquele tempo. Sim, porque os meus pais se casaram muito jovens. Eu sou a primeira filha dos 5 filhos dos meus pais. Nascemos todos nesse lugar, no sertão do Ceará e Paraíba. Sim, é um lugar onde faz fronteira, os 2 estados. Mas eu e meus irmãos nascemos no estado do Ceará. Meus pais se casaram tão jovens que a minha mãe tinha 25 anos, o meu pai 28 e já tinham 5 filhos com essa idade. Eu com 5 anos e os mais novos. Eram bebês de uns 5 meses. Digo os bebês porque meus irmãos caçulas são gêmeos. Um menino e uma menina. Crianças essas que eu, apesar da pouca idade, ajudei a minha mãe a cuidar, pois era muita tarefa para minha mãe. Ela cuidava da casa, dos 5 filhos pequenos e ainda tinha que buscar água em baldes ou latas, em açudes ou poço, pois não tínhamos água encanada. Ou seja, tinha que buscar e longe de casa. Minha mãe também buscava lenha no mato e o meu pai chegava em casa da lida da roça pelas 7 ou 8 horas da noite. Eu tinha muito dó quando via meu pai chegar em casa com as roupas rasgadas e até mesmo com o corpo, braços, costas machucados, porque ele trabalhava com a lida do gado. Correria no mato, montado em um cavalo, na mata fechada, no meio da caatinga, atrás de gado fujão, enfim. Bom, tive uma infância, adolescência e juventude muito marcada por tudo, tanto por dificuldades financeiras e muitas outras coisas. Sobretudo, o sobrenatural, com 5 anos, eu tinha insônia e sobretudo o sobrenatural, né? Com 5 anos eu tinha insônia, via pessoas, vultos, tinha pesadelos e muitas noites tinha ataques de sonambulismo. Eu ouvia vozes e muito mais. Eu sei que você deve estar pensando, por que tantas explicações ou rodeios? Mas é só para esclarecer e que todos possam entender melhor o que eu vou relatar. Eu sei que vai ficar longo, mas é uma história verídica. Pois apesar da minha pouca idade na época, eu estou relatando ou narrando as minhas próprias lembranças. Não são histórias que ouço os meus pais contarem, não. Eu me lembro de tudo, com detalhes. Bom, Ana, como eu falei no início, moro numa cidade pequena, no interior de São Paulo, há 30 anos. Mas eu e meus 4 irmãos, sendo 3 meninas e um menino, nascemos no estado do Ceará, numa pequena e pacata cidadezinha do sertão cearense, aquela região perto de Juazeiro. Mas por serem sítios e muito afastado de qualquer tecnologia ou civilização, essa região até hoje é conhecida como Sertão do Cariri cearense, lugar onde a fé e a devoção ao Padre Cícero prevalecem até hoje. Meu pai, minha mãe, eu, apesar de não me considerar uma católica religiosa exemplar, nós temos em nossas casas imagens desse milagroso padre. Até porque o lado sobrenatural do meu longo relato tem como personagem principal o Padre Cícero. Como já falei, meus pais, assim como muitos nordestinos, deixaram o sertão cearense há 30 anos em busca de trabalho e sobrevivência aqui no estado de São Paulo, trazendo nós, os 5 filhos, e muita fé, esperança, força de vontade. Determinação e vontade de trabalhar e criar os filhos com dignidade, sem ser preciso passar fome ou outras privações, pois naquela época, no sertão nordestino, era tudo muito mais difícil. Voltando ao foco do relato, como falei, até os meus 10 anos de idade sempre moramos em sítios. Meu pai sempre em busca de mudanças positivas, sempre muito corajoso e determinado, sempre em busca de melhores condições. A gente vivia se mudando ali mesmo no sertão, mas em sítios diferentes, mas sempre por ali, por perto da cidade pequena e típica de cidade do sertão onde nasci. Em uma dessas mudanças, fomos morar em um sítio um pouco mais longe da nossa cidade, da nossa terra natal. Era um sítio muito grande, bem bonito por sinal,
Fica às margens da famosa BR-116 e o nome do sítio também tem um nome que sempre gostei. Sítio Tal. Completei 6 anos lá nesses sítios e os meus irmãos caçulas, o casal de gêmeos, que aqui darei o nome de Vitor e Vitória, completaram 1 aninho lá nesse sítio. A minha irmã, a segunda, que aqui chamarei de Bia, completou nesse sítio 4 anos e a terceira, que aqui vou chamar de Nanda, completou 3 anos lá. Moramos nesse sítio uns 6 ou 8 meses, mas parece que foram 5 anos. Passamos muitos perrengues lá, pois era longe dos nossos avós paternos e maternos. Minha mãe tinha muito trabalho, pois meus irmãos, os caçulas, Vitor e Vitória, viviam doentes. Meu irmão tinha febre alta que dava convulsões. Eu me lembro que por 2 vezes ele teve convulsão no meu colo. Eu sempre ajudava minha mãe, fazia eles dormirem, dava banho, essas coisas. E numa dessas vezes me surpreendi com um puxão na alça do meu vestido e quando olhei era o meu irmão tendo uma crise de convulsão, ardendo em febre. Eu, muito pequena, só soube gritar para minha mãe: "Acorde, mainha, o nenê tá dando uma coisa." Eu estava apavorada, pois eu pensei que ele estava morrendo no meu colo e ele tremia e não soltava o meu vestido. Ele puxava com força. Imagina o meu desespero. Mas eu sempre fui adulta, mesmo sem não entender nada. E achando que meu irmãozinho estava morrendo, tentei acalmar minha mãe. Ah, um detalhe, sempre que um dos gêmeos ficava doente, seja do que fosse, o outro ficava também. Sendo que a menina, a gêmea, sempre melhorava primeiro. Eu não ficava tão debilitada como o menino. Muitas vezes a minha mãe passava de 20 a 30 dias internada com eles, mas a neném sempre recebia alta primeiro. Enquanto bebê, muitas vezes, os médicos diziam para minha mãe se conformar e entregar logo o filho a Deus e ir para casa com ele, para ele morrer ao lado dos irmãos. Misericórdia. Minha mãe, sempre com muita fé, dizia: "Não vou, pois eu tenho fé no meu Deus e no Padre Cícero, que meu filho vai ficar bom, vai crescer e se transformar em um filho e em um homem de bênçãos." Os médicos diziam: "Bom, já que você tem fé, então fique aí, mas seu filho não tem mais o que fazer." Ele estava com anemia, pneumonia, desidratado, pois não comia nada, era só no soro, e diziam que para ele sobreviver, só um milagre mesmo. Minha mãe nem chorava mais, era como se as lágrimas estivessem esgotadas, pois deixava a gente com o nosso pai e com os vizinhos, porque o meu pai tinha que trabalhar. E na grande maioria das vezes, eu com 6 anos de idade é que ficava em casa cuidando de mim e das minhas irmãs uma com 4 anos, outra com 3 anos de idade. Obedecia às ordens e dicas do meu pai, tipo não ir para fora, nem deixar as meninas saírem, nem mexer com coisas perigosas, tipo fogão, né, que era a lenha, e nem mexer com faca. Não abrir a porta para ninguém, a não ser para uma senhorinha vizinha que olhava e ajudava muito né, que era a dona Marinita. E assim eu fazia. Quando meu pai chegava da lida da roça, ele almoçava, pois já deixava comida feita, dava almoço para nós e eu muito pequena, mas eu subia no fogão e ia fazer café para ele. Enquanto ele estava em casa, eu ia fazer café para ele enquanto ele estava em casa, pois depois que ele saía, eu não o desobedecia, porque eu não queria dar ainda mais preocupação para ele. Numa dessas temporadas no hospital com os meus irmãos, a minha mãe, preocupada, pediu que meu pai levasse nós, eu e as minhas irmãs, para ficar com a minha avó, a mãe dela, em outro sítio. Até porque a Vitória, que também estava internada, tinha recebido alta, mas o Vitor não. Ele estava internado, segundo os médicos, só esperando a hora para Deus levar. Então, assim meu pai fez. Juntou nossas roupas e nos levou para a casa da nossa avó, que ficava em um sítio bem longinho de onde estávamos morando.
Era tão longe que só dava para ir de carro ou de ônibus, já que naquela época tudo era mais difícil. Aí ficamos com nossa avó cerca de uns 15 dias, sem mãe e sem pai, pois minha mãe estava no hospital com meu irmão. Segundo ela, agarrada na fé e na esperança, pois os médicos já tinham dado meu irmão como um caso sem jeito, que somente se a minha mãe acreditasse em milagre, porque tudo que eles podiam fazer eles já tinham feito. Meu sofrimento era imenso, porque eu só tinha 6 anos, mas entendia e sabia de tudo o que estava acontecendo. Eu sentia saudades do meu irmãozinho, eu tinha medo dele morrer, mas também algo me dizia que ele ia voltar. Eu sentia saudades da minha mãe e do meu pai, pois ele não podia deixar a Lida no sítio para ir ver a gente. Bom, até que um dia o milagre aconteceu. Meu irmão acordou numa manhã bem melhor. Não rejeitou a comida, não vomitou, estava sem febre, mas os médicos ainda surpresos, dizendo que a minha mãe não se animasse tanto, pois era comum, antes de morrer, o paciente apresentar uma melhora. A minha mãe sorriu e disse: "Quem falou para os senhores que meu filho ia morrer? Milagre existe, como Deus no céu também existe." Depois disso, 3 dias se passaram e minha mãe recebeu alta do hospital, com o Vitor, o meu irmãozinho, e foi ao nosso encontro na casa dos nossos avós, pais dela. Minha mãe chegou no sítio onde moravam os meus avós cedo. Lembro como se fosse hoje. Ela era tão jovem ainda. Era o final de 1985. Eu sou de agosto de 1980. Ainda ia completar 6 anos, pois, como disse, completei 6 anos nesse sítio, que ficava afastado do sítio dos meus avós, onde nasci. Minha mãe tinha 25 anos, e lembro que depois de 30 dias com os meus irmãos no hospital, sendo que a Vitória, a gêmea do Vitor, tinha tido alta primeiro, a maioria do tempo a minha mãe ficou com o Vitor, o meu irmãozinho, que todos os dias os médicos desenganavam, ou seja, diziam para minha mãe que ele não sobreviveria. Minha mãe chegou, ela havia emagrecido, estava cansada, esgotada, mas não via a hora de ir para casa. Ela chegou com meu irmão, com remédios que os médicos haviam dado, caso a criança viesse a precisar. Chegou com sacolas, roupas dela e do neném, enfim. Ela chegou, almoçou e meu pai, lá no sítio onde estávamos morando, não sabia que a minha mãe tinha recebido alta do hospital. Nem tinha como avisar, né? Telefone naquele tempo, eu mesma nem sabia que existia. A intenção da minha mãe era ficar na casa dos pais dela o restante daquele dia e a noite, e somente o restante daquele dia e durante a noite. E somente no dia seguinte, cedinho, irmos embora. Claro que ela ia necessitar de ajuda para irmos do sítio onde moravam os pais dela até a BR esperar o ônibus, que passava lá e nos deixaria quase em casa. Que passava lá e nos deixaria quase em casa, pois o sítio também fica às margens da BR-116. Ela ia precisar de ajuda, pois além das coisas que ela trouxe do hospital, 2 bebês no colo e nossas malas, minhas e das minhas irmãs, né, que já estávamos na casa dos meus avós há 15 dias, também éramos muito pequenas ainda para andar tanto assim a pé, pois do sítio dos meus avós até a BR, onde passava o ônibus, eram uns 40 minutos andando muito. Aí vem mais uma surpresa. Eis que em toda a família tem que ter os seus maleditos e maledites, né? Pois bem, na da minha mãe não era diferente. E naquele mesmo dia que a minha mãe tinha chegado do hospital cansada, esgotada, o meu avô, o pai dela, que sempre foi daqueles homens bem enérgicos, bravos e até mesmo ignorantes em muitos sentidos, ele começou a falar para minha mãe juntar logo as nossas trouxas e ir logo para casa junto do marido naquele mesmo dia. Que se ela se apressasse ainda conseguiria pegar o ônibus que passava na BR das 6 da noite. Que ele já estava cansado de tanto choro de moleque atrapalhando o sono dele. Minha mãe, tadinha, imediatamente obedeceu, sem saber como fazer.
mas com as lágrimas caindo, começou a juntar as nossas coisas, colocando em bolsas, sacolas, sacos, trouxas, para irmos o mais rápido possível. Minha avó, muito triste, mas não podia ir contra ele, porque naquele tempo, né, ainda era o que o homem dissesse à mulher, tinha que obedecer. Mas mesmo assim, com jeitinho, a minha avó convenceu ele, meu avô, a deixar uma tia minha, irmã da minha mãe, que aqui vou chamar de Santinha, porque ela sempre foi minha tia preferida, uma alma boa, caridosa, carinhosa, amorosa, um anjo, uma santa. Por isso dei o nome fictício de Santinha, cabe como uma luva. A minha avó pediu que ele, o meu avô, deixasse a tia Santinha acompanhar minha mãe com as crianças e as bolsas até a gente entrar no ônibus. Ele relutou, mas deixou. Então, quando já estávamos de saída, vendo que já era tarde, a minha tia Santinha virou-se para o pai dela, o meu avô, e disse: "Quer saber? Eu vou com a minha irmãzinha e os meus sobrinhos até lá onde eles moram. Como que essa coitada vai desembarcar do ônibus com esse monte de coisa e 5 crianças pequenas, de noite e sozinha? Só se eu fosse Judas para permitir isso", exclamou minha tia Santinha, contrariando o pai dela, o meu avô. E ela ainda acrescentou: "Já tá tarde para eu voltar sozinha da BR até aqui em casa, no escuro, por meio desses matos. Eu vou e amanhã durante o dia pego um ônibus na BR com segurança e volto." Meu avô não gostou, mas com a ajuda da minha avó, assim foi. Fomos minha mãe chorando, minha tia Santinha acalmando e seguimos. Quando nós já conseguíamos ver a BR, vimos passar o ônibus das 6 da tarde, mas não deu tempo, perdemos. E ficamos esperando das 7 horas da noite. Minha mãe, sempre muito precavida, levava água, umas bolachas, caso desse fome ou sede na gente. E ela acertou. Estávamos tudo cansadinhas, com sede. Ai, judiaçãozinha, meu Deus. Com sede, mas ficamos lá esperando o ônibus. Lembro como se fosse hoje, até o nome do ônibus ou da empresa era Senador. Acho que essa empresa nem existe mais. Então, enfim, chegou o ônibus das 7 da noite e embarcamos. Quando entramos, o motorista perguntou para minha mãe onde que a gente ia ficar. E ela respondeu: "No sítio tal." Pois bem, depois de uns 40 minutos de BR adentro, o motorista para no acostamento e diz: "Sítio tal." Nós descemos e foi aí que começou o pesadelo e o sobrenatural e o grande milagre do meu longo relato. Nesse trecho existiam 2 sítios com o mesmo nome, o primeiro e o segundo. O segundo era onde nós morávamos e o motorista nos deixou no primeiro, que para chegar até onde era a nossa entrada, levava mais uns 15 minutos de ônibus. E a pé, com 5 crianças pequenas e cheias de bolsas, sacolas e trouxas, como dizia meu avô, levava quase 1 hora. E um detalhe, estava um breu, pura escuridão, que a única salvação, apesar do perigo, pois estávamos andando a pé no acostamento da BR, onde era pista única, passando carro, ônibus, carreta toda hora, mas mesmo assim os faróis dos carros nos guiavam. Minha mãe muito cansada, nós com fome, os bebês gêmeos dormiam um no colo da minha mãe, que levava o bebê, um saco de roupa na cabeça e uma bolsa. Minha tia Santinha levava levava o outro bebê, outro gêmeo, uma bolsa, e eu levava uma bolsa que tinha mais ou menos o meu peso e segurava a mão da minha irmã de 3 aninhos, e a de 4 anos levava uma sacola e ainda atrás de mim, segurando a cintura da minha calça. Ai, meu Deus, eu falava toda hora para ela: "Bia, não desgruda da minha cintura." E quanto mais a gente andava, nem sinal da estrada do nosso sítio. Minha mãe e minha tia chamavam tudo que é santo do céu. Quando eu tive uma ideia e falei: "Mãinha,
A gente não deve estar tão longe, não. Porque desde que o ônibus parou, que a gente anda. Mas estamos andando para frente, sinal que devemos estar perto. Uma hora dessas, painho, era assim que chamávamos o nosso pai, aliás, até hoje, né? Então, continuei. Uma hora dessa, painho não deve ter ido dormir ainda. Mas mesmo se ele estiver dormindo, se a gente estiver mais perto, já que da nossa casa para a pista não é longe, e não era mesmo, se nós começarmos a gritar por socorro, ele e os vizinhos vão ouvir e vão vir encontrar nós. E aí eles vão achar a gente. A essa altura, minha mãe já estava esgotada, desesperada. Ela concordou. Então eu comecei a gritar, e eu gritava alto, de dar eco. Socorro, painho! Socorro! Sou eu, a fulaninha! Venha acudir nós! E falava para as minhas irmãs gritarem também. E assim elas gritavam. Eu, mais uma vez, falei, maninha, acho que a gente tá chegando perto, eu tô reconhecendo esse caminho. Grita alto o nome do nosso pai. E a senhora também grita. E a senhora também grita, tia Santinha. E a minha mãe falou, fulaninha, que conversa é essa que você tá reconhecendo nada, minha filha? Nessa escuridão, se você nunca andou por aqui a pé, nem durante o dia. E eu falei, eu tô reconhecendo sim. Quando nós chegarmos na estrada, eu falo. Falei, estou sim. Quando nós chegarmos na estrada, eu falo. Mas retruquei. Vamos, não parem de gritar, painho. Se ele não escutar, alguém vai escutar e vai vir socorrer a gente. Então, elas me obedeceram e continuamos andando e gritando. E minha mãe e a minha tia gritavam o nome do meu pai, que aqui vai ser Augusto. E nós gritávamos que dava até eco. Quando a minha mãe, sem aguentar mais, olhando para o céu, implorou, suplicou, meu padim Cícero, pelo amor de Deus, em nome de Jesus Cristo eu imploro, nos dê uma luz, um sinal, nos guie e me leve para nossa casa em segurança. Olhe pelos meus filhos inocentes e pelo amor de Deus nos mostre uma luz. E a única luz que tínhamos eram os faróis dos carros e dos caminhões que passavam por nós. Mas, a partir desse momento que a minha mãe fez essa súplica ao Padre Cícero, surgiu na nossa frente uma grande luz, que conforme a gente caminhava, a luz vinha como se de encontro com a gente. Uma luz muito grande que clareava melhor que os faróis dos carros. Era melhor que a lua. E como se fosse mágica, parou de passar carros e caminhões nos dois sentidos por nós. Passou de passar os caminhões e os carros por nós. De início, eu achei que fosse algum carro que estava vindo de encontro conosco. E o tal carro nunca passava. E nós continuávamos a gritar para o nosso pai. E quando já fazia uns 10 minutos que a gente estava andando com essa milagrosa luz nos guiando, eu parei embaixo de uma árvore que parece só existir no Nordeste, chamada Gonçalave. Olhei para cima e com o claro da luz que parecia estar parada a uns 50 metros na nossa frente, eu gritei, Maninha, tia, voltem aqui, achamos a entrada do nosso sítio, é aqui. E minha mãe falou, ô fulaninha, como você sabe? Eu falei, por causa dessa árvore de Gonçalave que tem na entrada. E olhem. E apontei para a esquerda. E falei, vejam adiante, casas, tem luzes acesas, olha a porteira branca que tem na entrada. E aquela enorme, linda luz continuava lá, parada, a uns 50 metros de nós, parada assim, meio que flutuando, mas parada. Foi quando a minha mãe e a minha tia se convenceram que eu estava certa. Foi o tempo da minha mãe exclamar, obrigada, meu padinho Cícero, e ao nosso Senhor Jesus Cristo.
E aquela luz enorme e linda seguiu em frente na altura de um farol de carro. E nós ficamos olhando até a luz sumir. Entramos, quando passamos a porteira, já passava das 10 da noite, nós cansadas, vimos aquele monte de homens que vinham em nossa procura. Eram mais ou menos uns 10 homens. Meu pai e os vizinhos, cada um com uma tocha de fogo para iluminar e cada um com uma arma, pois eles haviam escutado os nossos gritos de socorro. E o meu pai reconheceu a minha voz e logo imaginou que fosse alguém que tivesse me roubado e tivesse me fazendo algum mal, algum bandido, sei lá. Pois ele não fazia ideia, né, que a minha mãe tinha saído do hospital e que tivesse retornando para casa, pois não tínhamos como ter avisado. Eu sei que foi um relato comprido, mas eu te garanto, te dou a minha palavra que essa história aconteceu de verdade. Pois além de me lembrar com toda a riqueza de detalhes, a minha mãe lembra e a minha tia Santinha, que tanto amo, que mora lá no Ceará, também se lembra com certeza. Minhas irmãs não lembram, pois eram muito pequenas, mas eu me lembro de tudo. E a minha mãe, a minha tia e eu atribuímos tudo como um milagre à luz que minha mãe pediu ao Padre Cícero. Eu acredito em Deus, eu tenho muita fé e creio que milagres acontecem. Obrigada, Aninha, por ler meu longo relato. Adoro você, seu jeito, sua simpatia, a seriedade que você tem para com quem te acompanha com as histórias que você relata. Muito obrigada. Continue assim, essa pessoa de luz. Te admiro muito. Beijo para você, Matheus, e os bebês. Gratidão. Um beijo para você. Muito obrigada. Gente, que difícil. Ai. E essa luz? E fora esse, teve o milagre da luz e o milagre do irmão se recuperando, né? Ficou bem e tudo, porque de acordo com os médicos ele estava desenganado. Que legal. Pessoal, se vocês têm algum relato parecido, manda pra gente, tá? Espero que tenham gostado do relato de agora, mas fiquem ligados que logo mais à noite tem mais relatos ao vivo. Aí ao vivo à noite, tá bom? Um beijo pra vocês e fui! Até de noite!